Olá, morada acadêmica. Hoje estamos aqui na série Leituras Afins e o convite é para ler trechos deste livro belíssimo de Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, não é? Que é baseado na obra de Russell. Merleau-Ponty que faz uma releitura muito interessante, atualizada de Russell. Hoje é um autor muito lido e comentado, não é? Essa aqui é a tese de doutoramento do Merleau-Ponty. E eu indico a leitura, principalmente, às vezes, com a dificuldade que nós temos de entender, não é? Algumas ideias de Edmundo Husserl. Então, vamos lá, vem comigo, vamos ler um pouquinho do Fenomenologia. Vou colocar aqui, compartilhando com vocês, né, para conhecermos um pouco dessa belíssima obra. Então, aqui está a capa, Martins Fontes, a editora, não é? Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura, e essa minha edição é de 1999. Aqui o nosso famoso índice, né? E nós vamos ler a introdução do livro. Então, vamos lá. O que é a fenomenologia? Né? O livro começa com uma pergunta, e uma pergunta ontológica. O que é, não é? É uma pergunta ontológica. Então, o que é a fenomenologia? Pode parecer estranho que ainda se precise colocar essa questão meio século depois dos primeiros trabalhos de Husserl, né? Que foi o autor que, de maneira inicial, aí no século, na virada para o século XX, coloca a fenomenologia no nosso horizonte, né? Todavia, ela está longe de estar resolvida, né? A fenomenologia é o estudo das essências, de todos os problemas, segundo ela, né? Quer dizer, em sentido uma grande filosofia. Resumem-se em definir essências. A essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo, né? Então, ele vai localizando a própria percepção como um grande tema, e daí o seu próprio doutoramento aí, aqui exposto. Mas a fenomenologia é também uma filosofia, olha lá, que repõe as essências na existência. Então, não é, o que Merleau-Ponty está nos contando? Que a fenomenologia, não é, ela relaciona de modo intrínseco o aspecto existenciário com o aspecto essencial, o eidos aí, né? E não pensa que se possa compreender o homem, o mundo, de outra maneira, senão a partir de sua facticidade, ou seja, como, né, um fato vivencial empírico, né, existente. É uma filosofia transcendental, olha a palavrinha sempre aqui, né, que a gente sempre usa essa palavra, que coloca em suspenso, né, para chegar à essência, coloca em suspensão, né? Apaga tudo que está à sua volta, né? Tudo que a gente chamaria de características secundárias do ser, né? Então, coloca em suspenso para compreendê-las, né? As afirmações da atitude natural, né? Ou seja, aquilo com qual normalmente nós vivemos, que é a coisa do não, né? De uma não percepção apurada, né, ontológica, mas também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre ali antes da reflexão. A questão da imanência, né? Antes que eu pense que o mundo existe, ele já existe, independente do meu pensar, né? Como uma presença inalienável, né? Imanente, explode aqui em mim a presença do mundo, né? É algo que independe, de novo, da minha vontade, da minha inserção, né? Eu não escolho estar dentro do mundo, eu nasço no mundo, né? Essa presença inalienável é isso, né? E cujo esforço todo consiste em reencontrar, então, este contato ingênuo com o mundo. Isso é importantíssimo, essa ideia desse contato ingênuo com o mundo é algo que está também em Husserl, né? Para dar-lhe, enfim, um estatuto filosófico, né? Voltar às coisas mesmas, né? Lembram-se lá de Husserl? É a ambição de uma filosofia que seja uma ciência exata, né? Aqui exato no sentido do rigor, por isso que está entre aspas, né? Mas também um relato de espaço, de tempo, do mundo do vivido. Lembesveld, né? É a tentativa de uma descrição direta, olha lá, prímeva, de nossa experiência tal como ela se dá, tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica ou explicações causais, né? O que também Brentano vai nos ensinar
com a própria ideia, né, da intencionalidade que está também em Husserl e que está aqui também nesse prefácio, né? Então, nós estamos buscando uma descrição direta da nossa experiência, né? Então, colocando em segundo plano tudo aquilo que vem da ciência, do cientista, do historiador, do sociólogo, não é? Já estamos na segunda folha aqui, né? Que dela possam fornecer, né? Todavia, Husserl, em seus últimos trabalhos, menciona uma fenomenologia genética, ou mesmo, né, e mesmo uma fenomenologia construtiva. É um Husserl já mais tardio, né? Desejar-se-ia remover essas contradições, distinguindo entre a fenomenologia de Husserl e de Heidegger, né? Entre a ideia do ser e o tempo, né? Mas todo ser e tempo nasceu de uma indicação de Husserl, né? Então ele está dizendo, será que a gente tem que ficar sempre falando das contradições? Mas a gente tem que iluminar, na verdade, que a própria obra do Heidegger, né, o ser e o tempo, nasceu das indicações de Husserl, né? Em suma, é apenas uma explicação, né, daquilo que a gente pode chamar de Lebenswelt, que é o mundo do vivido, né? Que Husserl, já no final de sua vida, apresentava como tema primeiro da fenomenologia, de forma que a contradição reaparece na própria filosofia de Husserl, né? Porque, inicialmente, o Husserl vai jogar a luz sobre o quê, né? Não vai ser sobre o mundo do vivido, mas vai ser sobre a consciência intencional e o voltar às coisas mesmas, né? Quando ele fica nessa engrenagem das coisas mesmas, da redução eidética, né, de voltar às essências, o que ele vai se notificando ao longo da vida dele, né? Que esse homem que se vincula intencionalmente com o mundo, e aqui não estou falando de volatilidade, não é porque eu quero, isso se dá assim, né? De maneira imanente, não é? Husserl, na verdade, está dizendo isso acontece porque também você está no mundo, e esse mundo te engole, é um pouco essa ideia. Por isso que ele vai dizer, então o objeto não é só a intencionalidade, mas é algo até maior que a intencionalidade, que é o mundo do vivido, é esse mundo enquanto uma teia, não é? Que nos toma, que nos cerca. Isso é o Husserl já num segundo momento, terceiro momento da sua obra, né? O leitor apressado renunciará, não é, a circunscrever essa doutrina que falou de tudo. E pergunte-se-á se há uma filosofia que não consegue definir-se, apesar de todo esse ruído em torno dela, das críticas que se fazem, né? Ou seja, a gente não pode, né, ele está dizendo, calma, né? Quer dizer, no fundo, todo doutor ele também vai se contradizendo e vai se refazendo. No fundo, é isso que nós estamos aqui lidando, não é? Mesmo se fosse assim, restaria compreender que o prestígio desse mito, não é, e a origem dessa moda, a seriedade filosófica traduzirá essa situação, né? Dizendo a fenomenologia se deixa praticar e reconhecer como um modo, como uma maneira, ou mesmo um estilo. Ela existe como um movimento antes de ter chegado a uma inteira consciência filosófica, né? Ou seja, existe o caminho da filosofia da fenomenologia, né, que é imenso, cheio de caminhos, né? Então, o Husserl mesmo, dentro da sua obra, vai seguir diferentes caminhos, depois você tem Heidegger, depois você tem o Sartre, então não é um caminho único, absoluto, é isso que o Merleau-Ponty está nos contando. Ela está a caminho desde há muito tempo, né? E seus discípulos a reencontram em todas as partes, em Hegel, em Kierkegaard, em Marx, em Nietzsche e até mesmo em Freud, né? Um comentário filológico dos textos que não produziria nada. Só encontramos nos textos aquilo que nós colocamos ali. Ou seja, como diria Heidegger, quando perguntamos, na maior parte das vezes já temos as respostas. É isso que está dizendo. Só encontramos nos textos aquilo que nós colocamos ali. Olha, isso é genial, né, gente? É a lei da hermenêutica lá, né? E se alguma vez a história exigiu nossa interpretação, é exatamente a história da filosofia. A filosofia nos convida a essas interpretações. É em nós mesmos que encontramos a unidade da fenomenologia e seu verdadeiro sentido. Ou seja, a fenomenologia nos provoca a esta inclinação originária, a esta ação hermenêutica, e, portanto, muitas vezes nós também a interpretamos de modo relativo, né? Disso que Merleau-Ponty está aqui nos dizendo, né? Ou seja, não há uma única verdade. É em nós mesmos que encontramos essa unidade da fenomenologia e talvez um verdadeiro sentido. A questão aqui não é tanto a de enunciar citações, né? Quanto a de fixar e objetivar essa fenomenologia para nós, que faz com que, lendo Husserl, Heidegger,
vários de nossos contemporâneos têm tido o sentimento muito menos de encontrar uma filosofia nova do que reconhecer aquilo que eles esperavam. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já tem, né, uma prerrogativa, né, não vou entender o Heidegger, não vou gostar do Heidegger, não vou conseguir decifrá-lo, não vai fazer sentido, e você não se dá nem a possibilidade de descobrir um novo pensar, um novo caminho. Então, é disso que ele está falando, né? Então, a fenomenologia só é acessível a um método fenomenológico. Aqui embaixo, né? Estamos na penúltima linha aqui. Olha lá, um método fenomenológico. É um caminho, método como metaodos, né? Um caminho para, um caminho em direção a, né? Tentemos, portanto, ligar deliberadamente os famosos temas fenomenológicos, assim como eles se ligaram espontaneamente na vida. Talvez compreendamos, então, por que a fenomenologia permaneceu por tanto tempo em estado de começo, de problema e de promessa, né? Ela não tem uma única verdade, uma concretude, e muitas vezes ela foi reiniciada, né? Por exemplo, quando Heidegger também vai tentar recomeçar, não é, o caminho metodológico no seu projeto de Ser e Tempo. Trata-se de descrever e não de explicar e nem de analisar. Olha que interessante, né? É, portanto, uma psicologia fenomenológica descritiva, onde nós vamos chegar, e por conta disso, né? Ou seja, esta primeira ordem que o Russell dava à fenomenologia iniciante era de ser uma psicologia descritiva. Estamos na terceira folha aqui, né? Então, trata-se de descrever, não de explicar e nem de analisar. Essa primeira ordem, né, que Russell dava à fenomenologia iniciante era de ser uma psicologia descritiva, ou de retornar às coisas mesmas, né? Buscar a essência das coisas. Eu só busco a essência das coisas quando eu existo, por isso repor as essências na existência, né? Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades, como as ciências exatas naturais, inclusive, defendem, né? O meu corpo não é isso, meu corpo não é só múltiplas causalidades, estímulo-resposta, ou o meu próprio psiquismo, né? Eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como objeto que é, por exemplo, da biologia, da psicologia, da sociologia, né? Então, olha que interessante. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, de uma experiência integrativa, não é, gente? De uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então, tudo aquilo que sei do mundo, sei a partir de uma vivência minha. Olha o Dilthey aí também, né? Essa vivência, ela é complexa, ela é imanente, ela é sensitiva na ideia de prímevo, né? Portanto, todo o universo da ciência, que existe, obviamente, é construído a partir disso, ou seja, é secundário. O universo da ciência é construído sobre o mundo do vivido. E se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar o seu sentido, o seu alcance, precisamos despertar essa experiência do mundo, da qual ela é uma expressão segunda. Então, não precisa negar a ciência, mas compreendê-la como secundária. Existe algo inicial, algo prímevo, algo originário, que é o mundo do vivido, que é o que Russell vai dizer que se dá numa relação de intencionalidade. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que o mundo percebido, né? Pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma explicação já secundária dele, né? Eu não sou um ser vivo, eu não sou um homem ou uma consciência solta no mundo, né? Com as características que a zoologia, a anatomia social, a psicologia indutiva, então, reconheceriam, né? Eu sou a fonte absoluta, olha que interessante, lá no finalzinho. Eu sou a fonte absoluta, então, minha experiência não provém dos meus antecedentes, do meu ambiente físico-social, ela caminha em direção a eles e os sustenta, né? É uma questão ontológica, pois sou eu quem faz ser para mim. Portanto, ser neste único sentido que a palavra possa ter, né? É essa fonte absoluta ontológica, né, que eu escolho retomar, é este horizonte, né, cuja distância em relação a mim mesmo desmorona, porque não existe essa distância, não é? O ser no mundo, com o mundo e do mundo, né, retomando Heidegger, visto que me pertence não como uma propriedade, não é, mas sim como um pertencimento ontológico, não é?
Vou aqui pular um pouquinho. Retornar às coisas mesmas, na página 4. Aqui, ó. Retornar às coisas mesmas, né? É retornar a este mundo anterior ao conhecimento, do qual o conhecimento sempre fala, em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa, dependente, né? Então, olha lá, retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior, ontológico, né? Que é o que Husserl vai chamar de redução eidética, né? Suspender o mundo e fazer esta redução retornando às coisas mesmas, né? Então, isso é importantíssimo, gente, tá? Agora eu vou escolher alguns trechos para a gente continuar aqui, não é? Depois ele vai entrar numa crítica a Descartes, sobretudo Kant, não é? Ele vai dizer, olha lá embaixo, as relações entre o sujeito e o mundo não são bilaterais. Não existe essa ideia do sujeito separado do mundo, né? Aqui embaixo, ó. Mas as relações entre o sujeito e o mundo não são rigorosamente bilaterais, não é? Se elas o fossem, a certeza do mundo, que Descartes defende, né? Eu penso, logo existo, seria dado exatamente com a certeza do cogito. E aí não existiria nem Kant, nem outros que contestariam o próprio Descartes, né? Então, aqui ele vai fazer um diálogo mais rigoroso com Kant e Descartes, eu não vou ficar muito nisso, minha ideia é trazer, geralmente, os links com a fenomenologia, não é? Então, olha lá, o mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele, né? Então, olha lá, o mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele, né? E seria artificial fazê-lo derivar de uma série de sínteses, que, né, por exemplo, sínteses já é algo que o nosso raciocínio faria, né? Que ligaria as sensações, que é a questão da causalidade. Então, ele diz, o mundo está ali antes de qualquer análise, ou seja, antes de eu decompô-lo. Ele existe em mim, ele sou eu, né? Existe uma relação originária com este mundo, não é? Aí lá embaixo, eu comecei a refletir, aqui, não é? Eu comecei a refletir, estão vendo aí, gente? Na página 5. O mundo está ali antes de qualquer análise, aí aqui embaixo, né? Eu comecei a refletir. Minha reflexão, não é? É reflexão sobre o irrefletido. Então, primeiro há o irrefletido, depois eu reflito. Então, primeiro eu sou, existo e depois eu reflito, não é? Isso é importante, né? Isso. Então, eu comecei a refletir e minha reflexão é sobre o refletido. Então, primeiro há o refletido para depois eu pensar sobre ele, né? Com isso, há uma mudança estrutural da consciência, que é justamente o que leva, por exemplo, o Brentano a chegar na intencionalidade e o Russo se apropriar disso. O real, então, deve ser descrito e não, né, analisado, construído ou constituído, tá? O real é um tecido sólido, diz Merleau-Ponty, né? Ele não espera nossos juízos, nossa vontade, né, para anexar a si outros fenômenos aberrantes. Né? Então, portanto, a percepção não é uma ciência do mundo, não é mesmo nem somente um ato cerebral, coisa deliberada, ou seja, segundo a minha vontade. Ela é o fundo, né? O pano de fundo é o fundo sobre o qual todos esses atos se destacam e se dão. Então, ele vai dizer, a percepção, tal como foi estudada pela psicologia, né, a psicofísica, já é uma outra percepção, uma percepção secundária. Existe uma percepção ontológica, que é esse fundo sobre tudo, onde tudo se dá. Né? Portanto, o mundo também não é um objeto que está fora de mim, não é? Que possui uma lei de constituição. Ele é um meio imanente, natural, campo de tudo, de todos os meus pensamentos, de todas as minhas percepções. Né? A verdade não habita, não está dentro deste homem interior, né? Ou seja, não existe homem anterior. O homem está no mundo. No mundo é que ele se conhece e vive, né? Quando volto a mim a partir de um dogmatismo do senso comum, ou mesmo da ciência,
não é? Quer dizer, dogmatismo é uma visão fechada, né? Encontro não um foco de verdade, mas um sujeito consagrado ao mundo, né? A verdade revela o quê? Revela que nós somos o mundo, no mundo e com o mundo, né? E aí ele começa a falar da redução fenomenológica aqui no finalzinho da página 7, na página, desculpa, 6, né? Vamos um pouco mais adiante. Então, olha lá, durante muito tempo, e até em outros textos e textos recentes, né, a redução era apresentada como retorno a uma consciência transcendental, diante do qual o mundo se desdobra em uma transparência, né? Então, ele está dizendo, por exemplo, minha sensação do vermelho é apercebida como manifestação de um certo vermelho sentido, né? Que está no mundo, que eu vivi com o mundo. Este como manifestação, por exemplo, que está numa superfície vermelha, né? Por exemplo, um papelão vermelho, né? E aí, isso me daria o perfil de uma coisa vermelha, né? Que também está, por exemplo, na capa deste livro, né? Então, seria, portanto, a apreensão dessa ilha, quer dizer, dessa forma imanente, né? Que significaria um fenômeno de grau superior, né? Isso, então, revelaria o que ele chama de uma operação ativa de significações, e, a partir daí, isso definiria a consciência e o mundo, não é? Que é, então, consciência e mundo, significação, mundo, né? Com isso, ele vai dizer, a redução fenomenológica, ela estaria num plano transcendental ideal, né? Tá certo? Aí ele está dizendo como o próprio Russell, no primeiro momento, ele vai trazendo a redução para dentro da sua teoria, né? Porém, ele vai mais à frente dizer, né? Não podemos esquecer, não é, que essa própria definição da redução e de consciência, não é, tem sentido para mim, não está em mim e nem ali, né? Quer dizer, não está quando eu percebo Paulo ou Pedro, né? Mas está justamente no mundo, né? Despoja o mundo em sua opacidade, na sua transcendência, e revela o mundo como aquilo que nós mesmos estamos representando, né? Estamos vivendo nele. Não como homens ou sujeitos empíricos, frios, né? Mas enquanto somos todos uma única luz e enquanto participamos, não é? Dessa unidade sem dividir, né? Então, olha lá, ele diz, é preciso que, além dessa redução fenomenológica, que tem esse fundo idealista e transcendental, a gente enraize essa redução fenomenológica no mundo. Aí já é o Merleau-Ponty indo além do próprio Russell, né? Então, veja bem, né? Aqui o Merleau-Ponty, ele já está, né, nos colocando que a redução eidética, né, ela é um fenômeno que se dá no mundo, né? E tem que, na verdade, provocar um outro, né? Uma outra forma do homem refletir o mundo. Não é mais aquela análise cartesiana, né? Porque ele vai, olha lá, ele vai dizer, análise reflexiva, né? Ignora o problema do outro, assim como o problema do mundo, essa interdependência, né? Ou seja, a análise reflexiva faz acreditar, né, isso que ele está dizendo aí, que nós teríamos uma consciência racional que poderia se dirigir para o mundo e buscar uma verdade de direito universal, né? Então, o que ele está colocando em xeque é que essa redução idética que Russell lá atrás nos ensina e nos convida a pensar, ela tem que ser recolocada num outro campo de percepção humana, tá? Então, com uma perspectiva, né, do para o outro e com o mundo, que é algo que a análise cartesiana, né, a matemática, a física, a química, as ciências duras não nos ensinam a fazer. Então, aqui ele está, né, fazendo uma crítica, ao mesmo tempo, a essa visão analítica cartesiana e nos reconvidando, junto com o Russell, a olhar para um outro tipo de reposição reflexiva originária, né? E essa crítica continua na página 9 também, né? Ele vai falar, até hoje o cogito desvalorizava a percepção de um outro, né? Que implica também um mundo, né? O cogito parece ser algo onipotente, né? Mas o cogito, diz o, né, o próprio Merleau-Ponty, ele se revela em situação no mundo, né? Então, ele traz, o Russell, nesse sentido, faz uma medida acertada, não é? Porque ele coloca o cogito dentro de uma intersubjetividade, aqui no campo de imanência intersubjetiva, né? Então, o mundo não é aquela soma de coisas ou processos ligados por redes causais, né?
O mundo está ali, em mim, enquanto horizonte permanente de todas as minhas, de todos os meus pensamentos, né? Como uma dimensão em relação à qual eu não me deixo de situar, né? Então, ele diz, o cogito ele é uma forma secundária de pensar o mundo, né? E nisso, o próprio Descartes, né, pecou, quer dizer, não conseguiu pensar o cogito dentro dessa coexistência originária, né? Então, olha lá, é porque somos do começo ao fim em relação ao mundo que a única maneira para nós de apercebermos disso é suspender este movimento, recusando sua cumplicidade. É o que, né, Russell vai chamar de suspensão fenomenológica. Suspender a minha atitude natural com o mundo, suspender até mesmo essa coisa que se naturalizou, que é o meu pertencimento ao mundo, né? Quando eu suspendo e coloco tudo em xeque, coloco tudo em dúvida, eu estou operacionando o que Russell vai chamar de epoché, que é a suspensão fenomenológica. E com isso, então, não é, eu tenho uma nova forma de me admirar diante o mundo, não é? Porém, né, lá embaixo, né, gente, na página 10, olha que coisa interessante, né? O maior ensinamento da redução fenomenológica é a sua impossibilidade. Ninguém consegue se reduzir ou suspender por completo, né? Quer dizer, a gente até consegue suspender, não é, o mundo ao nosso redor em determinada dimensão, né? Até para poder admirá-lo de um outro ponto de vista. Mas isso nunca é completo, como, por exemplo, Descartes defendia, né? Porque nós já estamos sempre no mundo. Então, você não tem como apagar o mundo de você completamente, não é? Portanto, a própria redução, né, fenomenológica, ela tem que ser, pensando até mesmo no psicólogo, um exercício contínuo, né? Isso é importantíssimo na obra de Russell, não é? Acho que aqui essa ideia, não é, desse ensinamento é algo que a gente tem que guardar, né? Então, o maior ensinamento da redução é a impossibilidade de uma redução completa, né? E isso, então, nos leva sempre a uma interrogação contínua frente ao horizonte mundano, né? Depois ele vai falar também um pouquinho do Heidegger, eu vou deixar isso para segundo momento, até porque o Heidegger também vai partir dessa questão para trazer uma crítica a Russell, então a gente vai falar disso mais à frente, tá? Ele está dizendo aqui embaixo, né? A essência não deve ser a meta, né? Precisamos tomar cuidado com essa ideia de essências em Russell, né? Ela é um meio, né? Então é um meio para nos engajar e chegar ao mundo, né? Então, porque senão a gente volta a uma ideia essencialista lá de Parmênides, lá, né, do Platão, quer dizer, aí também se aparta do mundo de novo. Então, na verdade, pensar as essências é pensar as essências para se chegar também numa ressignificação da própria existência, né? Então, a necessidade de passar pelas essências, aqui no finalzinho da 11 ele está falando isso, não significa que a filosofia as tome por objeto, né? Mas o contrário, que nossa existência está presa nesse mundo, de maneira inclusive estreita, né? E que nesse sentido a gente vai, né, relacionando essência e existência, né? Isso é interessante, né? Então, lá, também na página 12, as essências de Russell devem trazer consigo todas as relações vivas da experiência. Né? Isso é importantíssimo, gente, aqui, ó. As essências de Russell devem trazer consigo todas as relações vivas da experiência, né? Assim como a rede traz do fundo do mar os peixes e as algas, né? Não existem essências separadas no mundo da vida, da linguagem, né? A essência sempre se dá na malha existencial. Então, uma coisa intrínseca à outra. O ser é intrínseco ao ente, né? Dasein é o que a gente vai chamar desse encurtamento hermenêutico, que é esta relação, né? Então, lá na página 13, ainda falando dessa questão da essência, né, gente?
Então, buscar a essência do mundo não é buscar aquilo que é ideia, como dizia Platão. Uma vez que o tenhamos reduzido, né, ao tema do discurso, do fazer-se linguagem, é buscar aquilo que de fato ele é para nós, né? A essência está nessa redução idética, que é voltar às coisas mesmas, um contato ingênuo do mundo para nós, antes de qualquer tematização, né? Antes de tentar explicar, antes de criar, né, um conceito, a essência está naquilo que é para nós antes de qualquer tematização. Portanto, busca uma relação originária com o mundo, né? A redução idética é a resolução de fazer este mundo aparecer, tal como ele é, antes de qualquer retorno causalístico sobre nós, né? É a ambição de igualar essa reflexão a algo irrefletido. Eu viso e percebo um mundo, né? Eu viso é no sentido de inclinação, de pertencimento, né? Existe um saber primordial deste mundo, deste real, né? Então, quando eu descrevo a percepção desse mundo, né, originário, a verdade vem desta relação, e não de uma causalidade secundária que a ciência vai inventar e etc. Né? O mundo, portanto, lá na página 14, né, ele começa falando disso. O mundo é aquilo que nós percebemos, né? Percebemos de maneira originária, tá? Nós estamos, portanto, na verdade, né? E essa evidência é a experiência da verdade, uma experiência do Lebenswelt da verdade, né? De mostrar-se junto com o mundo no mundo. Né? O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Olha lá embaixo, importantíssimo. Aqui embaixo. O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo. Ele é inesgotável. Né? O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me sempre com ele, né? Não possuo. Ele é inesgotável, muito maior que eu. Né? Ao mundo. Né? Essa tese constante de minha vida, não posso nunca simplesmente racionalizar e dar a razão a uma única verdade. Isso se chama facticidade do mundo, né? Então, olha que isso aí é um dos trechos mais importantes desse prefácio que Merleau-Ponty, né, nos convida a pensar, tá? Portanto, né, a partir dessa ideia, então ele vai construindo, né, essa ideia de como se desconstrói a verdade do cogito, como se reconstrói a ideia de verdade originária com o mundo e tudo mais. Aí ele diz lá na página 15. Podemos agora chegar, então, à noção de intencionalidade, que é fundamental para a Rússia. Não é? Toda consciência é consciência de algo. Ele vai dizer, isso não é novo, o próprio Kant também traz ideias parecidas. Né? A percepção interior é impossível sem o exterior, quer dizer, o mundo, né? Enquanto conexão dos fenômenos, que está antecipado na consciência da minha unidade, de ser no mundo com o mundo. Né? É o meio para mim de realizar-me como consciência. Né? Aqui ele vai falar do Kant, como Kant entende a intencionalidade na crítica do juízo. Eu não vou ficar muito nisso, porque também, de novo, é uma questão que para nós, nesse momento, não é tão importante. Quero vir aqui para o final da frase. Trata-se, né, de reconhecer a própria consciência como projeto do mundo, destinado a um mundo que ela não abarca nem possui, né, mas em direção, intencionalidade como direção, olha lá, a qual ela não cessa de se dirigir. Trata-se de reconhecer a própria consciência como um projetar-se no mundo. Sartre pega justamente essa ideia, né? Destinada a um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção ao qual ela não cessa de dirigir-se. E um mundo como este indivíduo pré-objetivo que forma uma unidade imperiosa, né? Então, a intencionalidade aqui como direção, como inclinação, né? Entre o ser e o mundo. Não existe separação, gente, né? É por isso que Russell, não é, vai chamar de intencionalidade do ato e distingui-lo, separá-lo de uma ação voluntária. Não é porque eu quero que isso aconteça. Isso é anterior à minha razão e à minha vontade. Né? Então, isso é importante. Tá? Portanto, é uma noção ampliada de intencionalidade. Olha aqui. Né? Uma compreensão fenomenológica, não é? Que não é simplesmente intelectiva, racional, né? E nem é universal, nem é imutável, né? Tá? Ela é uma intencionalidade de ato intencional que se dá no movimento originário do homem no mundo como
debruçar-se como inclinação, né? Isso é importante. Então, é aqui o Merleau-Ponty, né, falando da intencionalidade, que é outro núcleo central para a obra de Husserl, né, gente? Aí nós estamos já no finalzinho desse prefácio, né? Lá no meio na página 17, ele diz: deve-se, né, compreender de todas as maneiras ao mesmo tempo que tudo tem um sentido. Nos reencontrarmos sobre todos os aspectos a estrutura do ser, que é o convite de uma ontologia radical do ser aí, né? Que está em Husserl, que está em Heidegger, né? Então, todas essas visões são verdadeiras sob a condição de que não as isolemos, né? De que caminhemos junto com elas, né? Ou seja, nos mergulhemos aí nas fenomenologias, né? Para isso, temos que ter uma junção com a história dessas doutrinas, dessas filosofias, né? Para conseguir, então, entendê-las como elas entendem as estruturas de existência, né? Buscando a sua gênese de sentido aí, né? A ideia de que estamos no mundo e estamos condenados ao sentido. Olha que legal essa frase aqui, né? Então, porque estamos no mundo, estamos condenados ao sentido. E não podemos fazer nada nem dizer nada que não adquira um nome na história, né? A partir do momento que esse sentido primo se dá, o homem vai vivendo, vai construindo conceitos e vai construindo linguagem, símbolos, né? E tudo mais. E aí ele parte para o final do seu texto de prefácio, não é? Onde ele diz: a aquisição mais importante da fenomenologia foi, sem dúvida, ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo, né, na sua noção de mundo. Ou seja, não existe um subjetivo isolado e nem um objetivo isolado, o que existe é essa intencionalidade, né? O mundo fenomenológico não é um ser puro, descolado do mundo, né? No sentido que ele transparece, ele só transparece na intersecção das minhas experiências e nas minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras. Portanto, inseparável desse campo intersubjetivo, né, gente? Que forma sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas e presentes e a experiência do outro com a minha, né? Então, importantíssimo esse final aqui da página 18, né? O mundo fenomenológico não é o ser puro, mas o sentido que transparece na intersecção de minhas experiências e na intersecção de minhas experiências com aquelas dos outros, né? E ele continua. Então, aqui, ó. O mundo fenomenológico não é de explicação de um ser prévio, mas a fundação do ser, né? A filosofia não é um reflexo de uma verdade prévia, mas é uma arte, é a realização de uma verdade, no sentido de mostrar-se, né? O único logos que pré-existe, portanto, é o próprio mundo, e a filosofia que o faz passar a uma existência manifesta, né? Então, aí eu vou lá para o final, que é um trecho que eu leio, inclusive, para meus alunos de filosofia. Aqui, ó. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e, nesse sentido, uma história narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um tratado de filosofia. Olha que bonito, a filosofia é reaprender a ver o mundo. Nós tomamos em nossas mãos o nosso destino, tornando-nos responsáveis pela reflexão por nossa história, mas também graças a uma decisão em que empenhamos nossa vida. E nos dois casos trata-se de um ato violento, né, que se verifica-se exercendo-se. E aí ele termina dizendo: a fenomenologia, então, enquanto revelação do mundo, repousa sobre si mesmo, funda-se a si mesmo, né? Então, esses conhecimentos apoiam-se nesse solo, que vão criando postulados e comunicam o mundo, né? Será preciso, então, que a fenomenologia dirija a si mesma a interrogação que dirige a todos os conhecimentos. Ela se desdobrará, então, indefinidamente, ou seja, ela dirá, como dizia Husserl, um diálogo, ela será um diálogo ou uma meditação infinita, na medida em que permanecer fiel à sua intenção, porque não sabemos onde vai dar, né? O inacabamento da fenomenologia, né, é o seu traço, né? Não é o signo de um fracasso,
mas é inevitável pelo próprio, né, caminho que ela escolheu, que é revelar o mistério do mundo, ou mesmo da razão. Finalizo aqui, né, gente, o inacabamento da fenomenologia, né, eu acho que é uma frase impactante, e acho que com esse prefácio, Merleau-Ponty, não é, consegue trazer de uma maneira bastante interessante, não é, as contribuições de Russell e o próprio caminho da fenomenologia, né, que vai, então, ser também um ancarador lá do Heidegger, né, que vai a partir daí para poder desenvolver, aí sim, né, uma fenomenologia existencial. Espero que o Leituras Afins hoje, então, tenha contribuído, e fica aí a dica do prefácio da Fenomenologia da Percepção. Até mais.